Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para levar a você informações sobre o judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E no episódio de hoje nós vamos trazer informações sobre um setor muito importante para o judiciário e para a nossa sociedade, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, que foi criada em 2012 e tem aí a missão de realizar um atendimento, de fazer um acolhimento para as vítimas e também atuar no enfrentamento da violência contra a mulher. E tem aí projetos premiados nacionalmente, tem parcerias com instituições para fortalecer a rede de proteção aqui do nosso estado. E quem vai falar conosco sobre este assunto é a juíza Suelen Alves, que é coordenadora da CEVID e também titular do primeiro juizado especializado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora Suelen, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra recebê-la aqui para falar de um tema tão importante, que é a atuação da coordenadoria. E também, antes de a gente começar, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição, e se possível, a senhora, por gentileza, em seguida, faça a sua. Eu sou uma mulher branca, baixa, de cabelos compridos, de tons claros. Estou vestindo uma camisa social branca, um colete cinza e uma calça social cinza. Estou aqui sentada na bancada de estúdio de gravação do podcast. Por favor. Eu que agradeço o Nucre por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente que já é parceiro na nossa caminhada da CEVID, sempre contando com o Nucre. E a minha audiodescrição: eu sou uma mulher de estatura média para alta, tenho 1,70 m de altura, cabelos castanhos escuros na altura dos seios, estou vestindo um vestido roxo, lilás para roxo, uso brincos dourados e uso óculos também. Perfeito, doutora. E a gente traz esse tema tão importante, que é a atuação da coordenadoria, né, no combate à violência contra a mulher. Queria que a senhora explicasse, dentre tantas atribuições que a coordenadoria realiza, tanto na parte de acolhimento das vítimas, né, como também no enfrentamento a essa violência. São muitos projetos, são muitas ações realizadas. Conte um pouquinho pra gente como é que são essas ações desenvolvidas. Isso, a coordenadoria ela veio para dar um novo viés para a justiça criminal. Até então a gente se preocupava muito com o andamento do processo, com a punição do agressor, com a apuração do fato, mas a gente esquecia um pouco da situação da mulher que estava em situação de violência doméstica, né? Então, a mulher às vezes tratada como uma simples testemunha, por assim dizer, né? Então, a coordenadoria ela vem dar esse impulso para a gente olhar para a vítima e olhar com ela com empatia. E a partir disso, nós desenvolvemos diversas ações. A coordenadoria está à frente de diversas ações junto à rede de enfrentamento à violência doméstica estadual e também dentro do nosso judiciário, né? Então, a gente leva a expertise para as comarcas do interior, onde não há um juiz especializado. A gente participa de ações aqui na capital, junto com a rede, e dá esse acolhimento mais humanizado que a vítima de violência doméstica merece e deve ter. Maravilha, são muitas ações realmente, e tem muitas iniciativas de prevenção, né? Existem muitas ações educativas de buscar conscientizar as pessoas sobre essa temática tão presente, infelizmente, na nossa sociedade. E vocês atuam, inclusive, plantando sementinha lá nas escolas, com as crianças, com o projeto Maria Vai à Escola, que esse ano, inclusive, completa 10 anos, né, de atuação, e tem tido ali um impacto positivo para essas crianças que estão crescendo aí já com esse sentimento de justiça, de saber lidar com situações adversas caso aconteça. Então, conte um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, a coordenadoria, atuando no enfrentamento à violência doméstica, a gente percebe que não basta apenas dar
dar aquele acolhimento para a mulher vítima de violência. A gente tem que ir além. E como é esse além? É trabalhar na prevenção, que a própria Lei Maria da Penha traz esse viés também preventivo. E o que foi pensado no viés da prevenção é justamente atingir o nosso público desde criança. Então, o projeto Maria Vai à Escola nasceu dessa conscientização nossa, aqui da coordenadoria, de que é necessário levar informações para as crianças. As crianças, às vezes, replicam aquilo dentro do lar, e elas crescem também formando uma nova geração de pessoas. Então, o nosso objetivo é justamente levar para essas crianças noções de igualdade, de cidadania, de respeito, né? Para que elas não reproduzam na vida adulta certas condutas que a gente não quer que elas reproduzam, né? Que dizem respeito à misoginia, que dizem respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nasceu esse projeto Maria Vai à Escola, um projeto premiado, que já foi premiado nacionalmente, né? Ganhou um prêmio do Fórum Nacional de Segurança Pública há alguns anos, e esse ano a gente está completando 10 anos desse projeto vitorioso, e nós temos, inclusive, atualmente, a pretensão da Câmara de Vereadores do município de Boa Vista de institucionalizar esse projeto por meio de uma lei municipal, trazendo essa ideia que nasceu aqui no Judiciário para se tornar realmente uma política pública permanente. Que interessante, olha que informação boa, né, doutora? E também vocês têm outros programas que são realizados com o apoio, né, da coordenadoria, que também é o Patrulha Maria da Penha. Como é que funciona esse projeto? Isso, o Patrulha Maria da Penha é outro xodozinho da gente lá da coordenadoria, né? O programa Patrulha Maria da Penha nasceu também dentro da coordenadoria e daquele nosso sentimento, tá, a mulher tem uma medida protetiva, mas e agora? O que ela vai fazer com isso? Então, nós procuramos, na época, a Polícia Militar e obtivemos um sucesso também com a Guarda Civil Municipal. Então, nós conseguimos realizar um convênio com a Guarda Civil e montar essa patrulha. E como é que ela funciona? Ela funciona fazendo o acompanhamento de todas as medidas protetivas deferidas. Então, todas as medidas, as decisões que o juiz concede uma medida protetiva, já é repassada para a Patrulha Maria da Penha, que faz um acompanhamento pessoal daquela mulher em situação de violência. Ela já vai ter um canal de atendimento próprio, né? Não vai ficar esperando, às vezes, uma viatura do 190, um atendimento de dizer onde é que é o meu endereço, onde que você está. Não. Quando há um acionamento da Patrulha Maria da Penha, para o caso, por exemplo, de um descumprimento da medida protetiva, então os patrulheiros, os profissionais, já sabem onde aquela mulher mora. Então, é menos uma burocracia de informar aqueles dados. Então, há um atendimento mais célere. E, além disso, dá aquele apoio para a mulher, para ela saber que não está sozinha, para ela saber que, além de um papel, né, de uma decisão judicial, ela tem o acompanhamento de um setor de segurança, que é o nosso pessoal da Guarda Civil Municipal. E também, falando das ações, todos os anos é realizada a Semana da Justiça pela Paz em Casa, e também os 21 dias de ativismo, né, de combate à violência contra a mulher. São iniciativas que buscam justamente reforçar ainda mais, né, essa atuação que é desenvolvida, essas atividades que são desenvolvidas, e buscando justamente a prevenção, né, informando as pessoas sobre os canais, o que fazer. Então, é uma forma de trazer nossa sociedade cada vez mais informada e consciente a respeito dessas questões, dessas iniciativas e de como combater a violência doméstica. Exatamente. A Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela acontece 3 vezes ao ano, nos meses de março, agosto e novembro. Então, são semanas que a gente se volta mesmo para concentrar ações. A gente, da coordenadoria, a gente desenvolve ação o ano inteiro, mas nessas datas a gente concentra ações, né? E a gente concentra porque a gente acredita que quanto mais a gente
fala da violência, mas a gente está combatendo a violência. Então a gente leva os números, a gente leva palestras para as escolas, a gente faz ações em organizações sociais e além de fazer concentrar a realização de audiências, de julgamentos também, para que aqueles processos sejam impulsionados de uma forma mais célere. E é importante a gente fazer essas divulgações para que a sociedade veja que o judiciário está preocupado, que a sociedade em si está preocupada com esses tipos de delito e para que haja mais atenção e mais enfoque a respeito da necessidade de combate a esse tipo de violência, né? E a gente tem atualmente também o Agosto Lilás, é um mês destinado ao combate à violência doméstica, é um mês de muito trabalho para a gente da violência doméstica, que a gente desenvolve diversas ações, desde palestras, encontros, rodas de conversa. Então a gente faz todos esses projetos sempre visando a conscientização. E a gente vê que isso funciona, né? A gente tem os números crescentes de processos que envolvem violência doméstica, mas a gente vê também que esses números estão crescentes porque a mulher acredita no sistema de justiça. Então, ela procura o que funciona. Então, quando você não tem um serviço que funciona, você nem vai atrás. Você já pensa, não, isso não vai dar certo, isso eu vou, não vai adiantar de nada. Mas aqui a gente vê o contrário, né? Vê esses números aumentando e também tem esse viés, né? A gente não pode só pensar que há o aumento de violência. Não, a gente também reconhece que por nós termos canais abertos de comunicação e por nós termos uma justiça célere que está lá sempre quando a mulher precisa, é porque ela se sente segura e vai passando essa informação dentro da sociedade, né? Então, às vezes uma vizinha falou, não, funcionou para mim, eu tive atendimento, tive acolhimento. Então, essas ações vão tornando a nossa justiça confiável. E isso é muito importante para nós. E falando de acolhimento, vocês também desenvolvem um projeto de grupos reflexivos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, tanto tem para as mulheres vítimas, como também para os homens agressores. Como é que funciona, doutora? Isso, a gente tem o programa Elas. O programa Elas é destinado às mulheres, né? Então, as mulheres vítimas de violência, elas têm esse grupo que não é uma terapia em grupo, mas é um grupo terapêutico, né? Que existem essas diferenças. Então, a gente está lá com os nossos profissionais da equipe interdisciplinar para acolher, para trazer, para conversar, para ouvir e acolher. Toda terça-feira lá na Casa da Mulher Brasileira. E também tem os grupos reflexivos para os homens autores de violência. E esses grupos reflexivos, eles deixam a gente com muita felicidade também, na medida em que a gente tem uma resposta, às vezes, dos próprios homens, dizendo para a gente em audiência que a vida dele mudou depois da realização desse curso reflexivo, né? Então, o que a gente pensa? As pessoas, elas têm relacionamentos, elas sempre vão ter. Muitas vezes acontece daquele núcleo familiar se refazer, né, de haver uma reconciliação. E a gente não quer que essa violência perpetue, né, que ela continue sendo um lar violento. E também a gente não pode perder de vista que, mesmo que as pessoas não reatem o relacionamento, não haja o reatamento de vínculos ali familiares, conjugais, enfim, aquela pessoa ela não vai viver sozinha o resto da vida. Então a gente não quer que se perpetue a violência também com outras mulheres, com outras famílias que porventura aquela pessoa venha a constituir. Então a gente faz esse trabalho preventivo de reflexão mesmo. O objetivo é esse, que o homem possa refletir que houve uma conduta agressiva, que aquilo não é legal, que tem outras formas de se relacionar e que essas outras formas são mais saudáveis tanto para ele quanto para a mulher, para a família, para as crianças, enfim, para toda aquele núcleo familiar que está ao redor dele. Que bom saber que esses grupos reflexivos têm trazido aí retornos positivos, né, doutor? Isso é muito importante. Porque tem também uma questão meio que cultural da nossa sociedade que a gente precisa desmistificar e às vezes até orientar, né? Às vezes uma conversa pode ajudar muito na resolução de um problema, de um conflito. E é muito
interessante esse trabalho que vocês desenvolvem, né? E falando de premiação, a senhora falou que Maria vai à Escola foi premiada, mas vocês não ganharam só esse prêmio não, né? Ganharam outros prêmios também, projetos reconhecidos nacionalmente. Conte um pouquinho pra gente. Teve o Maria Vai à Escola, a nossa cartilha Estou Namorando e Agora, ela ganhou já pelo menos 3 prêmios, né? Ela ganhou um prêmio da comunicação, eh, que acho que foi premiado ano passado, em 2024, Isso. acho que foi em 2024. E esse ano também ganhou o 5º prêmio Juíza Viviane Amaral pelo CNJ também como iniciativa de magistrado e em segundo lugar como a nível de tribunal, né? Então foi uma cartilha que foi construída, uma parceria aqui com o Nucre, né? Construída com muito carinho para levar essas noções também para aqueles jovens que estão iniciando um relacionamento de namoro, para que eles saibam o que é normal, o que é aceitável, o que não é, como identificar um relacionamento tóxico desde o seu nascedouro, né? Porque às vezes a pessoa costuma ver, às vezes, as vivências da mãe, do pai, da tia, do tio. Então, aquelas vivências que já estão contaminadas por esse, como você falou, né, por essa cultura de violência, e pensa que aquilo é normal e pensa que pode reproduzir, né? E o nosso objetivo com essa cartilha é abrir os olhos dos adolescentes, dos jovens, para que os relacionamentos sejam cada vez mais saudáveis. Maravilha. E falando, doutora, a senhora comentou, né, do aumento das medidas protetivas, porém há mais informação, as mulheres se sentem mais encorajadas e seguras, né, quando buscam o judiciário, porque tem toda essa rede de apoio, tem uma rede, inclusive, que atua juntamente, né, com os juizados, com a coordenadoria, para atuar da melhor forma para que essa mulher ela seja acolhida e também saia desse ciclo de violência pela qual ela vivenciou essa experiência, né? Como é que anda, né, o andamento dessas medidas protetivas? Como é que é o julgamento, a concessão da medida protetiva, melhor dizendo? Tem sido em tempos recordes, como a senhora falou, né, em ações também que são desenvolvidas pela Semana da Justiça pela Paz em Casa. Como é que funciona essa atuação do juizado na concessão da medida protetiva? A nossa prioridade nos juizados é sempre a medida protetiva, porque a gente entende que é um momento que está ali a tensão a todo vapor. Então, quando uma mulher procura uma delegacia, a gente tem que ter em mente que ela não saiu da casa dela, né, à toa, né? A gente sabe que é dificultoso, a gente sabe que é complicado você falar sobre relações com pessoas que você nem conhece. Ainda tem um julgamento muito grande em cima da mulher, nossa sociedade ainda julga muito as mulheres, né? Então, a gente prioriza muito o atendimento às medidas protetivas e a gente tem o maior orgulho de ser o tribunal que está em primeiro lugar no tempo de concessão de análise de medidas protetivas, né? Então, a gente tem essa preocupação. Hoje, com o nosso sistema ProJudice, nós somos um processo virtual, então já acelera essa questão que não tem que transportar aquele papel, aquele processo físico, né, até o fórum para que seja analisado pelo juiz. Não. Quando a delegacia protocola dentro do ProJude, em poucos minutos já está na mesa do juiz e o juiz pode analisar aquele pedido de medida protetiva. A gente tem o maior cuidado para sempre verificar se tem um pedido protocolado e enviar esses processos com um marcador de urgência. E a gente consegue aqui no nosso estado ter uma média de 5 horas na análise dessas medidas protetivas, que é o tempo mais curto de todo o país. Já teve medida que a gente conseguiu analisar em 10 minutos depois de protocolada e que a gente fica feliz em trazer essa resposta para a sociedade, né? A celeridade nesses momentos também é crucial, é importante, é vital por vezes uma separação, uma ajuda, uma resposta do Poder Judiciário nessas questões. Maravilha, quanto mais rápido, mais menos risco, né, a vítima está correndo. Doutora, e também tem um outro projeto que é bem interessante também, que é o projeto Investidor Anjo. A senhora pode explicar para a gente como é que ele funciona? O Investidor Anjo nasceu dessa necessidade que a gente vê de dar
uma ajuda para as mulheres que continuam num ciclo de violência por conta da dependência econômica. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer? A gente tem uma rede de apoio, a gente às vezes tem uma saída para mulheres que têm um emprego formal, mas a gente não tem uma saída para aquelas que dependem economicamente do agressor. E o que a gente poderia fazer, né? Então foi idealizado esse programa Investidor Anjo. Ele não é um programa que necessariamente inclui uma prestação em dinheiro. A gente sempre deixa isso destacado, né? Que às vezes o investidor anjo pode ser uma ajuda com por exemplo, uma mentoria. Então aquela mulher não sabe como que ela vai se virar, não sabe como se colocar no mercado de trabalho e às vezes uma conversa, uma mentoria pode abrir os olhos dela para perspectivas que ela não tinha visto ainda. Então o investidor anjo pode dar simplesmente uma mentoria. O investidor anjo pode dar uma quantia em dinheiro para que a mulher possa abrir um próprio negócio. O investidor anjo pode propiciar também um espacinho já no comércio dele para que a mulher venda os seus produtos ali naquele estabelecimento. Então são várias hipóteses e que a gente vê essa possibilidade de saída, de frear que a mulher permaneça naquele ciclo de violência por não ter condições de se manter sozinha. Fantástico, doutora. E os projetos, eu sei que são muitas ações, a senhora já elencou aí inúmeras ações, eu imagino o trabalho, né, grandioso que toda a equipe da coordenadoria, dos juizados e também a rede, né, toda a rede que apoia essa questão, é um trabalho realmente muito grandioso, mas vocês têm mais projetos em mente para serem desenvolvidos? Eu fico brincando com a pessoa da equipe que todas as vezes que a gente vai para um fórum nacional ou todas as vezes que a gente senta para conversar, sai uma ideia diferente, né? E a gente tenta, na medida do possível, colocar essas ideias em prática, sempre visando, né, o bem da sociedade. E a gente, até pela experiência que a gente tem no grupo Sujeito Homem, a gente vê essa dificuldade nos homens de expor seu sentimento, de expor o que está acontecendo na vida dele. Então a gente quer também, por meio dessa cartilha, falar sobre o tema, falar que o homem também tem que falar, ele não precisa ser aquela coisa fechada, né? O homem que aguenta tudo, o homem forte que não chora, não. A gente tem que saber saber falar dos nossos problemas, saber refletir sobre as nossas ações e assim construir umas relações mais iguais, relações mais carinhosas, mais livres de violência. Perfeito, doutora. E eu sei que tem muito trabalho pela coordenadoria, mas a senhora gostaria de enfatizar mais algum tema que a gente não abordou aqui, sobre a atuação da coordenadoria ou até mesmo dos juizados? Pode ficar à vontade. A gente trabalha no juizado sempre visando essa proteção e prevenção, né? A gente tem esses projetos e a gente acredita muito que a prevenção vai ser a saída. E nós estamos também em vias de ser instalado o terceiro juizado de violência doméstica. Então esse terceiro juizado vai dar um ânimo mais na gente, vai tirar um pouco da sobrecarga que atualmente, infelizmente, a gente tem, né? Então nós estamos sempre evoluindo. Realmente o Tribunal de Justiça de Roraima não é só porque eu estou à frente da violência da coordenadoria, mas ao longo dos anos a gente vê o esforço das administrações em combater a violência doméstica e eu acho que está de parabéns. Eu acho, e eu tenho falado em algumas reuniões, que nós temos condições de passar do estado que tem os piores números de violência doméstica, porque estatisticamente, infelizmente, a gente está num ranking negativo aí de violência doméstica dentro do nosso país, e a gente tem condições de virar essa mesa e passar a ser o estado que melhor combate a violência doméstica. Eu tenho dito isso e eu acho que com o apoio do nosso tribunal a gente é capaz de construir essa filosofia de vida e de trabalho.
E a gente torce muito que isso aconteça o mais breve possível, doutora. Parabenizando pelo trabalho que vocês desenvolvem, é realmente um trabalho bonito, grandioso, apesar de lidar com uma temática tão sensível e triste, mas o esforço, né, tem mostrado os resultados, como a senhora mesma já colocou, né, os grupos reflexivos, as ações de educativas, enfim, são muitas ações realmente sendo desenvolvidas, buscando justamente isso que a senhora colocou, né, de nós sermos o estado que mais, né, que está à frente ali e mostrando resultados positivos. Parabenizar e agradecer muito a sua presença aqui, porque afinal de contas são temas realmente que são importantes para a nossa sociedade, saber, né, que existe dentro da justiça um setor em que as mulheres podem confiar, podem buscar e podem ser acolhidas, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Esse canal está sempre aberto, sempre que a senhora precisar trazer informações importantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço mais uma vez a parceria do Núcleo e quero dizer que nós estamos sempre de portas abertas, nós temos prazer de dizer que somos múltiplas portas. Então, estamos sempre aqui para atender qualquer mulher em situação de violência doméstica. Muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, confira todas as edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do TJ no YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais e fique por dentro das ações do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!